Olá, com alegria damos seguimento ao estudo da extraordinária obra do codificador Allan Kardec, a Revista Espírita. Estamos fazendo as nossas reflexões, os nossos estudos de forma sequencial. Muito feliz por vocês que têm nos acompanhado nesses estudos, através do Facebook, na nossa página Alessandro de Paula / Revista Espírita, ou em alguns canais através do YouTube. E hoje vamos estudar o mês de setembro de 1861. E aqui é bem interessante porque serão 6 artigos apenas, mas alguns desses artigos contêm subitens muito valiosos. Aliás, o nosso primeiro artigo, chamado O Estilo é o Homem, é um artigo bem diferente. É um artigo que traz para nós aqui um verdadeiro debate espiritual que se deu em torno de uma afirmação que o espírito Conde de Buffon, que foi um escritor francês, matemático, naturalista, cujo nome era Georges Louis Leclerc. E ele teve a oportunidade, enquanto encarnado, de fazer uma afirmação perante a Academia Francesa, dizendo que o estilo é o homem. Aqui, naturalmente, referindo-se à área da literatura em especial, mas nós vamos perceber que a discussão aqui estabelecida acabou ganhando uma amplitude maior. E, na verdade, Buffon estava defendendo a ideia proveniente do próprio indivíduo, do próprio escritor. O estilo do escritor tem correlação com o jeito de ser dele. A sua vida privada, às vezes, os seus gostos, os seus hábitos, acabam se refletindo nas suas obras literárias, nos seus textos. Era o que defendia Buffon e ele próprio se enquadra. Nós vamos ver que são várias comunicações, numa delas o próprio Buffon se enquadra nessa sua conceituação, fazendo um paralelo entre os seus textos e a sua vida privada. E é interessante que se estabelece um debate espiritual pautado, pelo menos por parte de Lamennais, de forma bastante respeitosa, e por parte dos espíritos envolvidos, porque alguns espíritos que foram escritores na Terra, aqui também aparecerão nesse debate espiritual. Visconde de Launay aparece aqui também dando a sua comunicação, Bernardin de Saint-Pierre, e depois, ao final, Erasto. Então, recomendo, como sempre, a leitura na íntegra, porque os nossos estudos aqui de 40, 50 minutos, nós não conseguimos, naturalmente, fazer uma leitura completa, uma abordagem integral. Mas tudo isso começa, portanto, com a dissertação, a afirmação de Buffon enquanto encarnado. E o espírito Lamennais, que foi sacerdote na sua última reencarnação, ele vem trazer uma ideia oposta. Na verdade, percebemos que Lamennais vai acrescentar aqui a inspiração proveniente da influência espiritual. Então, de um lado, Buffon falando da ideia que parte do próprio indivíduo, que é uma construção do próprio escritor, da própria pessoa, que, portanto, guarda correlação com o seu jeito de ser, de pensar e de agir. E Lamennais falando que, de outro lado, nós temos a influência espiritual. Portanto, ele vem discordar da afirmação, o estilo é o homem, porque Lamennais vai dizer que ele inclusive nomina de fenômeno dos contrastes, quando, diz ele, vou ler, encontramos no mundo espíritos cujas obras poderosas contrastam estranhamente com a vida privada e o hábito dos seus autores. Então aqui Lamennais vai falar que às vezes o indivíduo tem um hábito, um comportamento, uma vida privada que não é tão exemplar, tão grandiosa, e mesmo assim
às vezes ele consegue produzir uma obra de escola literário. E aí ele diz que, nesse caso, é as inspirações que vêm do alto, do mundo espiritual para o mundo físico, que acaba repercutindo e produzindo essas obras. E aí ele vai defender, portanto, esta ideia, dizendo que muitas vezes o autor material, aquele que escreve naquela época das penas, nem sempre é o autor moral ou intelectual da ideia que está vindo de espíritos que envolvem o escritor ou a pessoa, enfim, porque a ideia do pensamento próprio ou do pensamento sugerido pelos espíritos não está preso apenas às questões literárias, mas diz respeito a praticamente todos os atos da nossa vida. Há momentos em que estão presentes a ideia pessoal. É uma construção, é uma reflexão, é uma ideia do próprio encarnado. De outras vezes, uma ideia proveniente da espiritualidade, do seu anjo da guarda ou de um outro espírito. E a mescla de tudo isso também é possível. Vem uma inspiração e uma ideia pessoal, mistura-se e fica uma ideia mesclada. Portanto, estabelece-se um debate dessa natureza. E quando nós lemos o texto aqui na íntegra, nós vamos perceber que, deixando de lado o absolutismo de ambas as afirmações, de Lamennais e do Conde de Buffon, nós vamos entender que ambos têm razão, tirando este absolutismo, porque nós não podemos dizer que todas as vezes o indivíduo age por inspiração dos espíritos. E nós não podemos dizer que todas as vezes o indivíduo age por impulso próprio, por uma ideia pessoal, de forma que há a inspiração e há as ideias de cunho pessoal. Então, quando a gente faz esta leitura, deixando de longe um pouco a paixão pela discussão das ideias, nós vamos perceber que ambos, na verdade, acabavam tendo razão. E é interessante esse debate que acabou atraindo espíritos variados, conforme nós citamos aqui. E antes de adentrar na conclusão de Erasto, que é bastante interessante, essa questão não passou despercebida pelo nobre codificador, que em O Livro dos Espíritos, no capítulo 9 da segunda parte, vai cuidar dessa questão da interferência dos espíritos no mundo corpóreo. Há aquela famosa questão 459, que os espíritos influem em nossas vidas de maneira que são eles que muitas vezes nos dirigem, então muitas vezes, não todas as vezes. E aí, permito-me ler as questões seguintes, que vão, do ponto de vista doutrinário, clarear um pouco esta ideia para nós. A questão 460, a Kardec pergunta: temos pensamentos que nos são próprios? A ideia de Buffon. E outros que nos são sugeridos? A tese de Lamennais. E respondem os espíritos: suas almas são espíritos que pensam, ignoram que muitos pensamentos lhes chegam, de vez em quando, sobre o mesmo assunto, e a miúde bastante contraditórios? Pois bem, há neles sempre algo de seus pensamentos, bem como dos nossos. É o que os deixa na incerteza, porque há duas ideias que se entrechocam. Há momentos que é um pensamento nosso, há momentos que é um pensamento inspirado, e há momentos que acontecem uma mescla, uma mistura de tudo isso. Como distinguir, na questão 461, os nossos próprios pensamentos dos que nos são sugeridos? Quando um pensamento é sugerido, é como uma voz que lhes fala. Os pensamentos próprios são, em geral, os que surgem no primeiro impulso. Mas olha só o alerta da espiritualidade. Mas não há um grande interesse nessa distinção, e é muitas vezes útil não saber. O homem age mais livremente. Se decidir pelo bem, ele o faz naturalmente. Se optar pelo mal, é sua responsabilidade. Então vejamos que mais importante do que ficar afligindo-se sobre a autoria da ideia, se é própria, ou se é dos espíritos, ou se são provenientes dos espíritos, a qualidade, o conteúdo. É uma ideia boa, compromissada com o bem, afinada com o evangelho, não é tão importante saber.
Com o passar do tempo, quem estuda e exercita a mediunidade nas reuniões mediúnicas, vai ganhando experiência e vai aprendendo a fazer essa distinção pela experiência e pela vivência na mediunidade. O leigo, que não trabalha e não desenvolve esse potencial da mediunidade, acaba transitando muitas vezes, ou na maioria das vezes, por esta via da dúvida. Mas, como diz aqui os Espíritos, o importante é a qualidade daquela ideia. Se ela é do bem, acatá-la e colocá-la em prática, ou se ela é do mal, rechaçar, frear, não transformar em atitudes. E aí a 462, para encerrar, que vem até em relação ao tema dos escritores, das pessoas de grandes talentos, é sempre de si mesmos que os homens de grande talento e de genialidade tiram as suas ideias. Aí vem dirimir a questão. Às vezes, as ideias vêm do próprio espírito, mas ordinariamente eles são sugeridas por outros espíritos que os julgam aptos a compreendê-los e dignos de as transmitir. Quando não as encontram em si mesmos, apelam para a inspiração. É uma evocação que fazem sem perceber. Às vezes o próprio escritor ora pedindo ajuda, pedindo inspiração de forma genérica, às vezes se dirigindo a Deus, pedindo esta ideia que venha como num passe de mágica, mas vem através dos espíritos que, atendendo à prece dessas pessoas, às vezes não só no campo da literatura, conforme dissemos, mas no campo da ciência, em outras áreas do pensamento humano, acabam atraindo espíritos que, diante da boa vontade daquele que quer escrever e trazer algo de positivo, de nobre para a humanidade, virão espíritos desse porte, em contrapartida. Por isso a lei de sintonia. As pessoas que querem produzir o mal atraem espíritos equivalentes que vão engrossar, entre aspas, este coro da prática do mal. Então é uma discussão que se estabeleceu, onde, repito, tirando o absolutismo das duas afirmações, nós vamos perceber que ambos têm razão, e é importante que, do ponto de vista do progresso, que espíritos superiores, o nosso anjo da guarda, por exemplo, todos temos, vez que outra, traga uma ideia superior, uma ideia além da nossa, que não é nossa, além até do nosso grau de conhecimento, para que com essas ideias elevadas nós possamos refletir, nós possamos pensar a respeito de um ponto de vista, de uma ideia que está acima da nossa capacidade de compreensão ou de elaboração por si mesmo. Então, às vezes, a inspiração tem essa característica, fazer com que o indivíduo dê um salto, tenha um aprendizado, porque vem uma ideia que que não foi construída por ele, que inclusive o está convidando a aprimorar um conceito, a melhorar um comportamento. Então, as boas inspirações têm essa característica e é bom que isso aconteça, porque se nós muitas vezes só dependêssemos das ideias e das concepções próprias, ficaríamos aprisionados às velhas condutas, aos velhos comportamentos, que demandaria de nós um raciocínio próprio para reconhecer o erro e procurar melhorar. Mas quando vem a inspiração, uma ideia diferente, uma ideia mais apta, mais capacitada, mais correta, mais moralizada daquela que estamos habitualmente acostumados, o homem velho, e vem uma ideia, uma inspiração superior, fala, nossa, nunca pensei dessa forma, não, de fato, e tirando o orgulho, com muita humildade, de fato, errei, de fato, isso não está correto, e aí a gente progride, nós progredimos através da inspiração que os Espíritos nos trazem, e nós paramos, refletimos, reconhecemos o erro e adotamos a partir dali aquela ideia melhorada, superior, que veio através da via da inspiração. Não é a única via, mas a inspiração é uma dessas vias pelas quais o indivíduo, a criatura humana, é estimulada a progredir espiritualmente. E como eu havia dito, no final do texto, vem o Espírito Erasto fazer uma conclusão, e ele fala da satisfação de ter observado aquele debate superior do ponto de vista espiritual, e ele fala assim,
que se formam grupos numerosos de espíritos eminentes que essas sessões quase acadêmicas atraem. Ficareis surpresos e confusos ante esse areópago superior. Então, olha só que interessante. Aqui, Erasto está falando das plateias espirituais que se formam diante de questões, de debates que acontecem, às vezes, aqui na Terra. Vamos dar um exemplo. Num grupo de estudo, às vezes no grupo de estudo na casa espírita, nós achamos que estamos sozinhos e muitas vezes estão esses grupos numerosos de espíritos atraídos pelo assunto, atraídos pela utilidade, pela seriedade daquele momento de um grupo de estudo, formam-se essas plateias espirituais que acompanham os nossos estudos na casa espírita, mesmo no formato virtual, já que estamos vivendo ainda este período de pandemia. Estamos aqui, eu faço o registro às vezes da data porque pessoas poderão nos assistir oportunamente. Estamos ainda em junho de 2021. Então, essas plateias também se formam, mesmo no estudo de natureza virtual. E Lamennais, portanto, ele faz a citação de Lamennais, e ele fala que muitos espíritos, Erasto diz, conservam, portanto, as suas individualidades, a sua originalidade, as suas aptidões após a desencarnação. Aqui vemos Buffon conservando no mundo espiritual uma ideia que ele tinha em vida. Lamennais da mesma forma. Mas é claro que o espírito não fica engessado. Isso não significa que ele vai ficar eternamente com esta ideia, com essas aptidões. O progresso é inevitável. E o espírito vai saindo do erro para o acerto, da treva para a luz, porque temos a centelha divina dentro de nós, nos impulsionando para o progresso. Mas apenas para citar, diz Erasto, essas ideias defendidas por cada um dos espíritos citados. E por fim, é um convite para nós. Eis porque é essencial, diz ele, que cada um se submeta à lei do progresso. Julgo dever aconselhar-vos a examinar perante vós, que proveito tirasse pessoalmente de nossos trabalhos espíritas e que melhoramento pessoal disto resulta. Porque aqui Erasto vai falando deste progresso que se dá no mundo físico, enquanto estamos reencarnados, e no mundo espiritual. Mas é importante aproveitar este momento na carne. Ele diz aqui, tirar as lições dos trabalhos espíritas. Quais trabalhos? Os trabalhos de estudo, o trabalho da mediunidade, as tarefas variadas da casa espírita, a tarefa no campo da caridade, são lições que a tarefa espírita vai nos trazendo para que a gente possa realmente ter uma conduta compatível. Diz ele, não basta dizer se sou espírita. Não há este privilégio por pertencer a esta religião. Não há. O que nos torna grandes são os nossos atos morais. Aí ele diz assim, portanto, que os vossos atos sejam conformes às prescrições de vossa fé, que é, e nunca será demais repetir, amor e caridade. Portanto, trazendo um pouco esta fala de Erasto para o contexto deste artigo, não adianta tanto a forma, não adianta o rótulo, a aparência, o dizer-se espírita, dizer-se cristão. O que importa é o estilo, ou seja, a nossa atitude, a nossa forma de agir, pensar e falar. Um estilo crístico. Isto é o que importa. Não basta a aparência, o rótulo ou a forma. Muito interessante este artigo. Depois temos o que eu gosto muito, palestras familiares de além-túmulo, apenas uma comunicação chamada A Pena de Talião. Era bem interessante. O espírito aqui é o senhor Antônio B. E ele é evocado, porque um correspondente manda uma nota à sociedade informando da desencarnação dele, que foi uma morte diferente, porque depois de alguns dias da sua desencarnação, foi necessário pedir a exumação, e por causa de um medalhão esquecido no caixão por descuido, diz, e quando abriram, o corpo tinha mudado de posição, tinha virado, então a pessoa foi enterrada viva. Então, Kardec, percebendo que dali poderia se extrair uma lição valiosa do ponto de vista moral, doutrinário, a ele, portanto, o Espírito vem dar, ele é evocado, ele vem dar a comunicação
E Kardec pergunta sobre essa questão de ter sido enterrado vivo. E ele diz, era um fato previsto desde antes do meu nascimento, ou seja, fazia parte do seu planejamento reencarnatório. Há casos específicos em que o gênero ou o tipo de morte é importante, faz parte, é útil para aquele espírito dentro das suas necessidades evolutivas. Então a pessoa vem para uma desencarnação específica. De outras vezes não é necessário um tipo único de desencarnação. Às vezes a pessoa vem de uma forma mais genérica, desencarnar de forma violenta, o que poderia se dar de diversas formas, mas há casos pontuais em que, por conta do passado desse espírito, ele necessita desencarnar de uma forma específica. Ele próprio diz que prova dolorosa, descreve a sensação de ter sido enterrado vivo, o que nós realmente não precisa fazer muito esforço para sentir o drama dessa situação. E aí ele vai dizer numa das respostas, cruel punição de uma existência cruel e feroz. Então ele vai dizer que em reencarnação, numa reencarnação passada, não da anterior, numa reencarnação mais antiga, ele havia emparedado a sua mulher viva. O emparedamento foi uma das formas de crueldade utilizada em determinada época da história da humanidade. Então o indivíduo era enclausurado, a pessoa viva era enclausurada num caixão, tumba, caixas de madeira, para que impor-lhe sofrimento por variados motivos. Então ele praticou isso com a sua mulher naquela época, né? Então aquilo ficou-lhe na consciência, né? E essas pendências que ficam na consciência do espírito faz com que ele peça determinadas provas voluntárias. Então demonstra que era um espírito que tinha consciência, porque quando o espírito não tem, estas provas ou expiações são definidas pelos espíritos, são impostas. Normalmente a expiação tem um caráter, é mais comum uma expiação imposta do que uma prova. Normalmente uma prova tem a voluntariedade do espírito, porque ele sabe que com aquela situação vai lhe promover um aprendizado, um acréscimo moral. Não tem nada a ver com o passado, com um erro específico. A expiação tem a ver com o erro do passado. E daí, nem todos os espíritos, às vezes, têm condições espirituais, maturidade para aceitar, definir, participar da definição da expiação. E muitas vezes não querem, não têm a consciência desperta, e aí estaremos diante de expiações compulsórias. Mas muitas vezes o espírito tem consciência e ele pode, embora não seja comum, mas acontece, participar das suas escolhas expiatórias, né? Aí, após a comunicação desse espírito, nós tivemos uma reflexão de Lamennais, falando que esta prova deveria cumprir-se, pois a tinha escolhido. Então, confirma que o espírito estava lúcido, aquilo incomodava na sua consciência, ele queria seguir o seu progresso. Às vezes acontece isso. O espírito quer, às vezes é um episódio de muitas reencarnações passadas. O espírito progrediu, melhorou, já está num patamar do bem, e ele quer seguir o seu progresso, às vezes quer ir a outros mundos, mas algo ainda o aprisiona à Terra. Na consciência ainda fica uma pendência, e ele próprio, portanto, pede, olha, quero reencarnar, quero passar por esta prova, por esta situação, porque lá no meu passado, de muitas reencarnações, aconteceu-me isso ainda me incomoda, ainda me inquieta, e para que eu possa ter a consciência pacificada, quero passar por isso. Então é muito do espírito e da situação. Há espíritos que praticaram equívocos, depois aderem ao bem, seguem, não sentem necessidade mais pelo bem e pelo despertar da consciência de rever uma situação lá atrás que ficou ali talvez mal resolvida. Outros sentem necessidade de experimentar a mesma experiência imposta a outra, que no caso é uma experiência semelhante. A mulher foi emparedada, viva, morreu naquela situação, e ele foi também enclausurado vivo no caixão. Quis experimentar a mesma situação. É a reflexão de Erasto,
que vai nos falar sobre como as reencarnações são solidárias, elas estão conectadas, as existências se ligam. Isso é importante na reencarnação. O espírito não volta para um novo corpo físico desconectado das existências anteriores, assim como não voltará no futuro desconectado da existência atual. São solidárias. A lei de causa e efeito aí está presente. Todo bem que praticamos, todo mal, todo acerto, todo erro tem reflexos na atual e nas existências por vindouras. E muitas vezes estamos colhendo hoje questões do passado. Aqui diz Erasto, né, contudo devo dizer-vos que a experiência do Sr. Antônio B. são raros. E se este homem, cuja última existência foi isenta de censura, terminou desta maneira, é que ele próprio havia solicitado morte semelhante, a fim de abreviar o seu tempo de erraticidade e mais rapidamente atingir as esferas elevadas. Com efeito, após um período de perturbação e sofrimento moral, para espiar ainda o seu crime espantoso, será perdoado e elevar-se-á a um mundo melhor, onde encontrará a vítima que o espera e que de muito o perdoou. Então a vítima já o havia perdoado, não tinha perseguição espiritual, obsessão, era algo que incomodava na sua consciência. Olha que interessante a lei de Deus, né? A lei da consciência, o nosso juiz. Né? Às vezes não precisa da vítima, às vezes a casa que a vítima persegue e torna evidente aquele erro, aquela falha. Às vezes a vítima já perdoou, a mulher emparedada já não estava mais desejando vingança ou odiando, mas a consciência dele que fez esse convite para que ele pudesse passar por essa experiência, né? Então, muito interessante esses adendos de Lamennais e de Erasto após essa palestra familiar dele em túmulo. Inclusive, o Erasto ainda diz, aqui a punição foi apropriada à falta. Por que os loucos? Por que os cretinos, os paralíticos? Por que os que morrem no fogo? Por que os que vivem anos nas torturas de uma longa agonia sem poder viver nem morrer? Crede-me, respeitai a vontade soberana e não busqueis sondar a razão dos desígnios providenciais. Sabei, Deus é justo. E a justiça de Deus se expressa através da reencarnação. Depois tem uma nota de Kardec, sempre valiosa, onde ele diz, né, que após muitas evocações publicadas na revista, ele pôde perceber que não há um vício que não tenha o seu castigo e uma virtude que não tenha a sua recompensa, proporcionados ao mérito e ao grau de culpabilidade, porque Deus leva sempre em conta todas as circunstâncias que possam atenuar o mal ou aumentar o prêmio do bem. Bonita esta nota. Depois nós temos a correspondência, que são cartas que Kardec recebia. Aqui são 4 cartas, por isso que falamos no início de subitens dentro deste item principal, que é a correspondência. Ele recebe uma carta do Sr. Mathieu. No mês anterior nós estudamos a mediunidade nos animais, que o animal não pode ser médium, está lá em agosto de 61. E aí ele cita aqui, apenas para compartilhar com Kardec, que ele tomou conhecimento de como as aves eram treinadas para poder puxar cartas e às vezes fazer previsões de futuro, sortilégios, etc., né? que tinha uma marca nas bordas da carta, superiores e superiores, uma maciça, ou seja, a ave passando o bico, ela é treinada para isso, para saber muitas vezes qual carta tirar e qual carta não tirar. Então, o treino não era mediunidade, não tem como um animal prever o futuro ou a sorte de uma pessoa. Então, o seu Mathieu compartilha isso. Kardec vai dizer que sim, que de fato não havia como, que alguns fatos decorrem dos treinos dos animais, mas que não há mediunidade nos animais, conforme nós já vimos. Uma carta do Sr. Jobard, falando sobre o movimento espírita na cidade de Metz, né? Então, veio uma carta dele falando que cresceu muito, inclusive entre pessoas importantes, entre barões, coronéis, engenheiros, alunos da Politécnica. E Kardec depois vai fazer uma nota dizendo que isso, olha, importante, Kardec, quando ele percebia que um texto
pudesse gerar uma interpretação equivocada, Kardec se antecipava. Olha a grandeza de Kardec. E aí ele vai pôr uma nota, já dizendo que o Sr. Jobardi, quando ele fez menção às pessoas de um cargo alto, de uma inteligência elevada, não é em menosprezo, porque Kardec já havia falado na revista dos operários de Lyon, inclusive nós vamos ter no próximo mês isto também, mas era só para fazer não era uma comparação ofensiva, mas apenas para mostrar que o espiritismo crescia com adeptos em todas as camadas, entre o rico, o pobre, o ignorante e aquela pessoa que tinha mais conhecimento. Então, aqui é de fato a preocupação de Kardec para evitar qualquer mal-entendido. Recebe uma carta também de Lyon, onde ele vai falar dela em outubro de 61, do aumento dos espíritos, dos espíritas, sobretudo na classe de trabalhadores. Recebe uma carta de Bordeaux também. Depois nós temos as dissertações e ensinos espíritas. E aqui apenas uma única comunicação, mas uma comunicação assim, grande, são praticamente 4, 5 páginas, e muito interessante, porque diz aqui a comunicação de um espírito israelita, ou seja, um espírito, portanto, que em vida esteve vivendo, portanto, no judaísmo. E ele vai trazer uma comunicação interessante, inclusive nós já lemos uma aqui no passado, a Lei de Moisés e a Lei do Cristo, pelo Espírito Mardoqueu, março de 61, mas não tivemos tempo de fazer uma abordagem a respeito dela aqui no nosso estudo, por causa de tempo, e agora nós temos a possibilidade. E é uma comunicação muito longa e bonita. Nós vamos usar até uma obra do nosso querido Chico Xavier, a obra O Consolador, ditada pelo Espírito Emmanuel, porque aqui é um verdadeiro tratado sobre as 3 revelações. Ele vai falar da lei de Moisés, ele vai falar do Cristo e ele vai falar do Espiritismo, o papel de cada uma. Há um encadeamento lógico nas 3 revelações. Uma não veio simplesmente suprimir ou substituir in totum a anterior. Por isso que eu já até deixo aqui a título de recomendação o estudo do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, onde não vim destruir a lei, onde ali Kardec vai falar do Decálogo de Moisés, vai falar do Cristo, vai falar do Espiritismo, e que de fato cada revelação veio na sua época adequada, uma preparando o caminho para a outra, mas nós vamos ver Emmanuel falando disso, quando nós falamos das 3 revelações, nunca esquecendo que a maior delas é o Cristo. As outras 2 revelações orbitam em torno do Cristo, até porque ele é o governador espiritual da Terra. Moisés veio por determinação, por planejamento do Cristo. O Espiritismo também. E Jesus realmente é para nós este modelo maior e guia maior, a revelação maior. O Espiritismo veio, veremos, porque as ideias do Cristo ficariam esquecidas, deturpadas. Então vem o Espiritismo para relembrar. Por isso é o cristianismo redivivo. Mas é interessante nós termos este olhar, porque da primeira para a terceira revelação, assim arredondando, são aí 3.500 anos de história que nós não podemos simplesmente apagar. Vem Jesus, a gente passa uma borracha em Moisés. Vem o Espiritismo, a gente esquece tudo. Não. Inclusive, fica aqui também a sugestão da obra Cintilação das Estrelas, do nosso querido médium Raul Teixeira, orador, pelo Espírito Camilo, onde ele escreve um capítulo chamado A Tríade Concorde, onde ele vai falar deste encadeamento. Houve um planejamento, há um encadeamento. E a gente sabe que Moisés, os 10 mandamentos, simbolizam para nós o que não fazer. Os 10 mandamentos são 7 nãos. Naquela infância espiritual, o primeiro passo para nós era não praticar o mal. Era o primeiro entendimento necessário ao espírito. Depois vem Jesus, o que fazer? A lei de amor, amar ao próximo como a si mesmo e a Deus. Os 2 mandamentos,
E ali era o que fazer. Aí sim, além de não fazer o mal, nós temos que agir no campo do bem. E depois vem o Espiritismo, que simboliza o porquê fazer. Que o Espiritismo vai nos trazer em profundidade a revelação das leis de Deus, para que a gente possa entender. Não é praticar o bem para agradar a Deus, é praticar o bem para que nós possamos crescer, progredir espiritualmente, porque é o destino de todos nós desenvolver o potencial divino que há em nós. Então o Espiritismo traz um entendimento de por que não fazer o mal, por que praticar o bem, e vai correlacionando isso tudo dentro do contexto das 3 revelações. Inclusive é uma questão que eu gosto muito, e cito também a questão 627 de O Livro dos Espíritos. Kardec disse: Jesus disse tudo o que era necessário, qual a utilidade da vinda do Espiritismo? E os Espíritos dizem o Espiritismo, né? Jesus falou por parábolas, ele não podia falar tudo, porque ele sabia de tudo, mas não podia falar tudo pela nossa limitação espiritual da época. Então falou por parábolas, etc. E coube ao Espiritismo, para que ninguém pudesse pretextar ignorância, agora clarear os ensinos de Jesus, falando de forma mais direta e mais profunda para o despertamento da criatura humana. Ele vai falar aqui, e aqui a gente já vai citando Emmanuel, né, na obra Consolador, Emmanuel, na questão 282, ele vai dizer assim: o Velho Testamento é o alicerce da revelação divina. Aqueles missionários que vieram, não só Moisés, mas os profetas, e eram realmente espíritos missionários enviados pelo próprio Cristo, para ir preparando o terreno, trazendo fragmentos da verdade, para ir despertando aos poucos a humanidade. O Evangelho é o edifício da redenção das almas. Como tal, devia ser procurada a lição de Jesus, não mais para qualquer exposição teórica, mas visando cada discípulo o aperfeiçoamento de si mesmo, desdobrando as edificações do Divino Mestre no terreno definitivo do Espírito. O Antigo Testamento, o alicerce da revelação divina. O Evangelho, o edifício da redenção das almas. Então é muito bonita essa referência. E na questão 271, ele vai dizer assim, né? Moisés trouxe a missão da justiça. Moisés, a justiça. O Evangelho, né? Porque ser justo não faça ao outro o que não deseja para si. O Evangelho é a revelação insuperável do amor. Faça ao outro o que deseja a si mesmo. E o Espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, revigorando a lição de Jesus, traz, por sua vez, a sublime tarefa da verdade. E aí, olha que bonito, no centro das 3 revelações encontra-se Jesus Cristo como o fundamento de toda a luz e de toda a sabedoria. Moisés, a justiça, Jesus, o amor, o Espiritismo, o cristianismo redivivo. A verdade, né, conforme vemos aqui, citamos a questão 627 de O Livro dos Espíritos, né, resgatar as lições do Cristo para a nossa libertação. E aí fala, né, que tudo isso vem preparando a humanidade para o progresso, para o mundo de regeneração, cuja marca vai ser, está na obra Gênese, na 3ª parte, né, os sinais dos tempos, né, os tempos são chegados, quando Allan Kardec trata dessa questão da transição planetária, cuja marca, cuja característica principal, a fraternidade universal. Então veja como tudo assim, em linhas gerais, veio sendo construído. Olha, não faça o mal para ninguém, não vale a pena. Você vai se complicar, a lei de causa e efeito vai gerar expiações dolorosas a você, não faça o mal. Depois, quando o espírito reflete sobre isso e percebe que não vale a pena fazer o mal, também não vale a pena ficar indiferente, neutro. Temos que agir no bem, faça o bem. Desenvolva o potencial divino que está em você. Ajude o próximo, pense no próximo como seu irmão. Jesus falou isso. Aí veio aquele período da Idade Média, a distorção dos ensinos de Jesus, a ignorância ainda, a treva, o ódio, o materialismo, né? A proibição de pensar, etc. E aí o Espiritismo para reviver o cristianismo primitivo,
resgatar as lições de Jesus, trazendo agora coisas novas, porque estuda em profundidade as leis divinas, preparando este terreno, falando que fora da caridade não há salvação, trazendo, fortalecendo o nosso conhecimento em torno da reencarnação, que o Espiritismo não criou a reencarnação. Está presente em muitas culturas, no hinduísmo, por exemplo, no próprio judaísmo, de forma que a reencarnação, quando a gente passa a entender que somos almas imortais, transitando por vários corpos, ora nesta nação, ora naquela nação, nesta cultura, naquela outra, nesta etnia, naquela outra, no negro, no branco, pobre, rico, homem, mulher. Então, esta ideia da reencarnação que o Espiritismo fortalece e nos convida a refletir é que vai fomentar em nós esta fraternidade universal. Para que preconceito? Para que intolerância? Para que divisão? Se somos cidadãos do universo, estamos transitando nessas experiências diversificadas que trazem para nós, seres imortais, aprendizados diferentes e variados, né? Então, não temos dúvida que a reencarnação, quando bem aceita e digerida pela humanidade, e isto se dará, né, sem pressa, pelo viés da ciência, pelo viés da religião, nós vamos perceber que daí sim, com esta visão e com essa certeza da reencarnação, não mais, porque para muitos é uma suposição, para outros é uma possibilidade, outros negam. Nós espíritas e outras religiões reencarnacionistas temos a plena convicção. Algumas religiões reencarnacionistas distorcem os princípios da reencarnação, como a metempsicose, mas o Espiritismo veio trazer este senso correto, esta ideia justa, a expressão da justiça de Deus através da reencarnação, sem ferir a lei do progresso, o progresso já realizado, o espírito não retrograda. Aí sim vai fomentando em cada um de nós este pensamento da fraternidade universal, de o quanto vale a pena semear o bem à nossa volta, que somos todos irmãos, filhos de Deus, mas tudo isso veio sendo construído. Inclusive nessa comunicação bela, num dado momento aqui, né, o espírito, o nome dele é Eduardo Pereira, ele vai falar, né, a respeito disso, o papel do espiritismo, trazendo a razão e o bom senso. Compreendei bem que todos os homens são irmãos, sejam negros ou brancos, ricos ou pobres, muçulmanos, judeus ou cristãos, como para progredir devem renascer várias vezes, conforme a revelação feita pelo Cristo, né? Estudai, purificai-vos de vossas sujeiras. Olha só, purificai-vos de vossas sujeiras. Qual sujeira? Moral. Os defeitos que ainda nós insistimos em manter. Emendai o coração e os pensamentos, a fim de afastar de vós os maus espíritos. Orai. Né? Então, olha só que recomendação, né? Aí ele fala, e isto, eu lembro de uma frase do Chico, citando o judaísmo como sendo este grande tesouro que ele deixou para a humanidade, né? A crença num Deus único. O Espírito ressalta esta grandeza do judaísmo, mesmo subjugado por outras nações, Roma, por exemplo, soube manter esta crença, não abriu mão, porque muitos povos dominados, às vezes, abriam mão das suas ideias, das suas culturas, pressionados que eram, etc., os judeus não, mantiveram esta crença, diz aqui, num Deus espiritual, que os sacerdotes egípcios combatiam, queriam manter os povos na ignorância, diz ele. Ele cita aqui a passagem do Mar Vermelho, os 40 anos de provação no deserto, né? Fala do Monte Sinai, né? Moisés, médium que era, conforme nós sabemos, recebendo dos emissários de Jesus os 10 mandamentos. Então é uma aula de história aqui, né, nessa comunicação espiritual. Aí fala novamente da vinda de Jesus, porque a comunicação está dividida em 3 partes. E nessas 3 partes ele vai falar do judaísmo, vai falar do Moisés, vai falar de Jesus, do Evangelho e vai falar do Espiritismo, né? E aí, portanto, ele vem aqui nessa parte falar do Espiritismo, né? Que vem revigorar, sim, o Espiritismo é a terceira revelação. Vem falar da fraternidade universal. Não temais. Ide apóstolos do progresso, marchai com audácia, a fronte erguida e o coração resignado. Tendes por sustentáculo uma doutrina pura,
isenta de qualquer mistério, fazendo apelo às mais belas virtudes da alma e oferecendo esta certeza consoladora de que a alma não morre nunca, sobrevive à morte e aos suplícios. Eis, meus amigos, o objetivo sem véus, falando para nós, né? Reconhece, né, os apóstolos. Como reconhecer os apóstolos? Reconhecê-lo-eis pelas obras. É o que nós já vimos naquele primeiro item, né? O estilo, a atitude. Belíssima, realmente, belíssima mensagem desse espírito. E por fim, uma nota pequena de Kardec, chamada Variedades, onde ele chama uma notícia falsa. E aí a gente até fala, né, já existia fake news, né? Uma notícia falsa. Kardec faz um alerta de que foi falsamente divulgado que ele, Kardec, participaria de uma conferência solene sobre espiritismo com o Sr. Home, que era um grande médium de efeitos físicos, Squire, né, Sardou, etc. Então ele diz que é uma notícia falsa, que não haveria esta conferência, que ele não estaria nem haveria conferência e ele não estaria junto com estes. Então, duas notícias falsas numa só. E ele faz questão, portanto, de fazer esta correção. Então, Kardec era contra as notícias falsas, não podia ser diferente. Nós também, como espíritas, compromissados com o bem e com a verdade, não podemos ser aqueles que propagam fake news, de qualquer natureza. Chegou uma notícia para nós, não temos certeza da sua autenticidade, da sua verdade, morre conosco, não repassamos adiante. Nós somos responsáveis do ponto de vista espiritual por tudo aquilo que nós recebemos e repassamos, divulgamos, postamos, verbalmente passamos adiante através de um diálogo, seja do meio que for. Chegou para nós uma notícia e não temos a certeza da sua procedência, não passemos adiante. Se é uma notícia que não tem nenhum, os 3 crivos de Sócrates, né? Se é verdadeiro, né? Se é realmente útil, né? E que a gente possa usar estes crivos de Sócrates, para que possamos ter este bom senso nesses tempos tão difíceis que nós estamos vivendo. Que a gente possa, não é viver desconectado da realidade, mas às vezes o excesso de notícia ruim, o excesso de negativismo, de pessimismo, gera uma vibração ruim. Então, que a gente não seja só portador de notícia ruim, né? Que a gente possa também, ao noticiar alguma realidade, alguma situação trágica, mas também possamos ser portadores de boas notícias, né? Há textos bonitos da doutrina que nós podemos veicular, notícias boas que acontecem, reais. Há muitas pessoas, inclusive o meu pai, ele tem um programa, vocês podem procurar no YouTube, chama Universo do Bem, onde ele já há muitos anos vem noticiando só notícia boa, porque muitas coisas boas acontecem. Há muitas almas compromissadas com o bem que já estão construindo o mundo regenerado. Já trabalham, já têm como conquista espiritual, como ideal para a vida e para o mundo, a fraternidade universal. Portanto, que a gente possa ter, nessa simples notícia de Kardec freando ou corrigindo uma fake news, nós possamos ter esse compromisso com aquilo que nós veiculamos e levamos adiante. Se temos que passar adiante uma notícia, às vezes, autêntica, mas amarga, que faz parte, enfim, mas que não sejamos só notícia amarga, só desesperança, só notícia de violência, só coisa ruim, que a gente possa, principalmente, dar prioridade para noticiar as coisas boas que acontecem à nossa volta, que acontecem no planeta Terra, de forma, nós podemos dizer, porque acompanhamos o programa citado Universo do Bem, de forma, e outros que também divulgam notícias semelhantes, que acontecem muitas coisas boas. Esse é o nosso compromisso com o bem. Esse deve ser o nosso estilo. Gratos por ter nos acompanhado, desejamos a todos uma semana de muita paz e logo voltaremos com o próximo vídeo da Revista Espírita.